É hora do agro, pessoal, e a nossa prosa boa de lida traz hoje para vocês uma dupla. Nós trouxemos uma dupla de engenheiros agrônomos aqui para falar com vocês hoje. É o Emerson Aparecido Gonçalves e o Felipe Júnior Faoro. Sejam bem-vindos, rapazes. Obrigado. Os dois são engenheiros agrônomos. O Emerson é engenheiro agrônomo com especialidade em nutrição e fisiologia de plantas, né, Emerson? Sim. E gerente comercial da Valor. E o Felipe é especialista em fertilidade de solo e nutrição de plantas. E está como coordenador de desenvolvimento de mercado da Valor também. Isso. Beleza. Vamos lá, vamos começar o programa. E começar o programa nada melhor do que começar conhecendo vocês. Sabendo quem são vocês, qual a origem de vocês, de onde vocês vieram e como vocês estão hoje lá nos quadros da Valor, trabalhando com o agronegócio. Conta pra gente a história de vocês. Vamos começar com você, Emerson. Bom, Leonardo, eu sou filho de Rondonópolis, né? Opa. Sou nascido e criado aqui. Eu tenho 37 anos, né? Eu não venho de uma família que era do agro. O meu pai era funcionário público, né? Meu pai era funcionário público concursado da prefeitura aqui em Rondonópolis. E eu iniciei o meu trabalho, né? Digamos assim, trabalhando também na prefeitura. Eu trabalhei como menor aprendiz lá, até quando cheguei, terminei o terceiro ano e comecei a faculdade, né? Então, lá na prefeitura eu trabalhei no departamento de leis e decretos, então eu tinha tudo para ir pro ramo do direito, né? Mas eu tinha uns tios que prestavam serviço em fazenda, né? Então, nas horas vagas, às vezes eu ia para a fazenda com meus tios e comecei a entender um pouco do agro, conhecer, né, nessas rodadas aí. E aí, a nossa região também é uma região muito agrícola, né? E eu me despertei mais a vocação para ir para o ramo da agronomia. Que foi por aí que eu ingressei na faculdade de agronomia, fiz faculdade aqui em Rondonópolis mesmo, me formei, comecei a trabalhar aqui numa empresa de nutrição e fisiologia de plantas também. Após isso, eu me mudei para Primavera, onde eu morei por quase 14 anos em Primavera, até o final do ano passado, quando recebi o convite, né, do Grupo Botuverá e acabei aceitando, né, esse novo desafio e retornei para Rondonópolis novamente, né? Então, tem aquela história que o pessoal fala, o bom filho a casa torna, né? Bom filho a casa torna. É isso aí. E tá aqui de novo. E tô aqui novamente. Agora como gerente comercial da Valora. Que bacana. Então não era do agronegócio, mas a família sempre tinha alguém lá no agro, com o pezinho na terra lá. Sempre. Até hoje tem alguns tios que prestam serviço para produtores, né? Então sempre alguns da minha família presta serviço para o agronegócio. Aí. E eles prestam serviço em que área? Eu tenho tio que presta serviço no serviço de colheitadeira, né? No ramo de colheitadeira. Eu tenho um tio que tem colheitadeiras. E eu tenho alguns tios também que trabalham no ramo de revisão de máquina, de revisão de tratores. Então, eles sempre, alguns da minha família, eles sempre trabalharam com agricultor, com agronegócio aí. É bom até você falar isso, a gente mostra o quanto o agronegócio é amplo, o leque de opções que você trabalhar com o agronegócio é amplo. Por mais que seus tios trabalhem com máquina, mas ligado ao agronegócio, né? A gente que está no ramo aí há muito tempo, a gente vê que é muito extenso, né? As opções que existem no agronegócio, né? Então, você vê, nada a ver com a agronomia, mas mais voltado para máquinas, para colheitadeira, para prestações de serviço. O agronegócio é muito rico, né? O agronegócio é muito amplo, né? Legal. Felipe, e a sua história, Felipe? Leonardo, família é do agro, sempre foi do agro. Meu avô sempre trabalhou no agro, meu pai e minha mãe. Meu pai é gaúcho, minha mãe é catarinense, então vieram de uma região agrícola para cá. Eu sou nascido em Rondonópolis, fui criado em Itiquira, na região de Ouro Branco do Sul, no distrito. Fiquei ali até 6 anos atrás, trabalhei em fazendas, de todo o setor da fazenda, desde da mão de obra mais básica até o compras. E aí
Vim para Rondonópolis para trabalhar em uma multinacional, trocar um pouco da área, mas no agro, na parte comercial, atendendo alguns clientes bem específicos. E há 1 ano e meio atrás, eu recebi a proposta do Grupo Botuverá para vir para Valora, onde eu tô hoje. Então, assim, minha trajetória sempre foi do agro. Meu pai é do agro, continua no agro, e eu tô no agro. A família toda, basicamente, é do agro. O DNA tá no agro. O DNA tá no agro, é isso mesmo. mesmo. No agro. Isso aí, esse bichinho depois que pega a gente, não tem como sair, né? Isso mesmo. Você falou, isso me gerou curiosidade, você falou que você começou nas fazendas desde das funções mais básicas, imagino eu que seja questão de serviços gerais, você fez de tudo. E você conseguiu fazer a faculdade como? Você veio para cá para fazer a faculdade? Eu fiz fez? a faculdade no modelo híbrido, né? Sou formado em Minas, então assim, tinha que ter a praticidade de se formar. Então assim, não era intuito, o pai sempre sofreu no agro, o vô sempre sofreu, o intuito não era ficar no agro. Aí irmão se formou no agro e você vem naquela... Tá no agro, mas não quer ficar no agro, acabou ficando no agro e a cultura sempre foi estar dentro do agro e hoje tenho orgulho de estar onde eu tô. Você falou de sofrer no agro, tem algumas pessoas que romantizam um pouco o agronegócio, acham que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, só tem coisa boa. Tem muita dificuldade também, não tem? No agronegócio, independente que seja que você começou lá de todas as funções da fazenda e conhece todas elas, ou o Emerson também, que, apesar de não ter trabalhado em fazenda, mas também veio para o agronegócio e também deve ter tido dificuldades. Não é só coisa boa. A gente fala para as pessoas que têm oportunidade, que pode vir para o agronegócio para trabalhar, mas tem dificuldades também. Não adianta a gente romantizar, já que é lindo, maravilhoso, não é só ver pôr do sol bonito e voltando para casa no final da tarde, não é só ver o raiar do dia e os passarinhos cantando, porque tem muita coisa nesse meio aí, né? Isso, o agro tem os altos e baixos, né? Quando eu falo sofrimento no agro, meu avô e meus pais passaram na época que não tinha tecnologia, né? Então, fazenda longe, cidade longe, a cidade mais próxima era Rondonópolis. Então, assim, não tinha veículos. Então, hoje a tecnologia chegou, hoje você tem internet, você tem comunicação, hoje você está conectado em tempo real, mas isso há 20 anos atrás não tinha. Era outra conversa. E você viu dificuldade no agronegócio? Com certeza, né, Leonardo? Eu, mais ainda por não ter uma vivência no agro, né? Quando eu me formei, a gente pensa assim, poxa, e agora? Né? Aonde que eu vou arrumar um serviço, né, rapaz? Mas muita dedicação, né? Consegui um serviço, tive uma oportunidade aqui numa empresa local, né? E dei o meu melhor, né? Não foi fácil, né? Depois mudei para Primavera para começar um novo trabalho lá, para desenvolver a região. Hoje a gente fala com o nosso time que a gente tem que ter persistência, porque não é fácil, né? Hoje existem muitas empresas, o agronegócio passa por altos e baixos. O importante é a gente nunca desistir, né? Da mesma forma que o produtor nunca desistiu, né? Que o produtor sempre acreditou, passou pelos momentos de dificuldades. A gente vê que o agronegócio existe esses momentos de dificuldades, né? O importante é sempre persistir, sempre buscar o melhor e trabalhar que as coisas dão certo, né? Então, graças a Deus, não que hoje é mais fácil do que quando eu comecei, né? São dificuldades diferentes, mas a gente tem que sempre batalhar. Eu acho que em qualquer setor, né, existe os seus altos e baixos e as dificuldades, né? Às vezes o que facilita um pouco, acho que é a experiência, né? A gente vai ficando mais experiente, vai ficando mais calejado. Algumas coisas que eram difíceis lá atrás, a gente vai passando, fica mais fácil de resolver. Isso muda bastante, né? Vamos ficando mais calejado. Mais calejado, né? Principalmente quem trabalha no campo como vocês trabalharam, de sol a sol, isso aí vai calejando mesmo. Porque como eu falei, não é só acordar de manhã, ver o sol bonito. É o dia inteiro. Às vezes você tem que andar lavoura à noite também. Eu vou fazer uma pergunta, vocês me dizem. Você também trabalhou com venda? Sim. Felipe. Vocês receberam muita porteira na cara? Com certeza. Muito. Com certeza. E o que fazer quando recebe uma porteira na cara? Eu acho assim, Leonardo. Nos dias de hoje...
tem tanta empresa, tem tanta concorrência, que o produtor também é tão ocupado, que ele não, se ele for receber todo mundo, ele não trabalha mais. Então, o profissional hoje, né, o agrônomo, o vendedor ou o consultor, né, qualquer tipo de profissional hoje que vai visitar o produtor, e eu acho que qualquer outra empresa, né, do agronegócio ou de qualquer outro departamento hoje, o tempo das pessoas é muito curto, né? Então, todo mundo é muito ocupado hoje, o negócio é muito dinâmico, né, Leonardo? Então, eu acho que a pessoa tem que estar preparada, a pessoa tem que levar informação de qualidade. Talvez, numa primeira visita, quando o produtor não conhece a pessoa, talvez ele vai se fechar um pouco mais mesmo, mas a pessoa tem que entender, tem que tentar voltar com algo de qualidade, com algo de informação. A gente tem que... Eu acho que a gente tem que ser... Nós temos que ser... temos que levar algo que agregue para o produtor, né? A partir do momento que o produtor vê que a gente está levando algo que agregue para ele, as portas começam a se abrir, o relacionamento começa a acontecer, e aí a negociação, a venda em si, acaba que começa a acontecer de forma mais natural, né? Entendi. A venda é uma consequência, né, de tudo que você fez, tudo que você levou de informação. Então, buscar a venda não é o principal. Se você for só para buscar a venda, você não dá conta. Se receber porteira fechada, você vai receber. O não você sempre vai ter. Você sempre vai buscar pelo sim, né? Então, é aquilo que o Emerson falou. Você visita hoje, visita amanhã e vai visitando, sendo persistente e levando informação relevante para o produtor. Porque hoje ele tem informação na palma da mão. Mas, sendo relevante para ele, a venda é uma consequência. Você vai construindo um relacionamento primeiro, né? Isso mesmo. Você falou um negócio que me chamou a atenção, que você falou, é diferente hoje, tem tecnologia, mas ninguém tem tempo, né? É engraçado como a tecnologia, a gente olha para a tecnologia, ela foi construída para a gente ganhar tempo. Uhum. E parece que quanto mais tecnologia nós temos, parece que a impressão é que nós temos menos tempo. Sim. Parece que e no campo também não é diferente, não é isso? Não é diferente. Está acontecendo a mesma coisa. Vamos lá, para quem está nos assistindo, às vezes a pessoa não tem muita noção de algumas particularidades do agronegócio, e em especial quando a gente fala da engenharia agrônoma. Você é especialista em nutrição e fisiologia de plantas. Explica para a gente de uma maneira simples, para quem está assistindo, que não sabe o que é isso, o que é nutrição e fisiologia de plantas. Afinal de contas, que especialização é essa? O que isso faz? O que isso implica na planta? Sim. A nutrição, né? Fazendo uma analogia aqui com nós, seres humanos, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa ter um balanço equilibrado de nutrientes no nosso corpo, no nosso organismo, para a gente desempenhar nossas atividades do dia a dia, nos mantermos em pé, né? E sermos saudáveis, né? Uhum. Com a planta não é diferente. A planta precisa de todos os nutrientes, né, necessários para ela manter o seu metabolismo, se desenvolver, gerar os frutos, né, que é a colheita que nós falamos aí, falando de forma mais simples assim, né? Então, a nutrição e a fisiologia da planta andam em conjunto, né? A gente precisa nutrir a planta, mas a planta também precisa estar equilibrada hormonalmente, né? Com seus hormônios equilibrados, que aí é onde entra a parte da fisiologia, né? Existem alguns hormônios na planta que é igual ao ser humano. Se você pegar a dieta de um atleta é de uma forma, da dieta de uma pessoa normal, né? Então, a gente precisa equilibrar para ter um melhor resultado, uma melhor produtividade das culturas. A gente precisa levar a planta durante todo o ciclo dela com uma nutrição equilibrada, com uma fisiologia, aplicando produtos fisiológicos que ajudam ela a ter um melhor equilíbrio hormonal também, para ela expressar o máximo potencial produtivo para estar produzindo mais, né? Então, para quem está em casa e para entender isso melhor,
A planta ela não depende só do que está na terra. Você pegou um solo e plantou ela, bom, agora você produz. Não é bem assim. Você tem que cuidar de como é que está a condição de saúde dessa planta, que entra com a fisiologia, e a nutrição de o que você está oferecendo para ela no solo, para ela poder crescer, para ela poder produzir. É isso? Então a alimentação dela está no solo. Com certeza. A gente fala assim, ó, a boca da planta é a raiz. Então, os nutrientes que são exigidos em maior quantidade pela planta, eles estão no solo, que são os nutrientes que a gente chama que a planta precisa de forma macro, que são os macronutrientes, né? Os nutrientes, os micronutrientes que a gente acaba fazendo via folha, né, que é hoje o grande foco da nossa empresa, são nutrientes exigidos em menores quantidades. E eles são, muitas das vezes, melhores absorvidos pela folha. Por quê? No solo existem muitas dinâmicas no solo, que às vezes até tem esses nutrientes no solo, mas eles ficam indisponíveis, dependendo de algumas variações que ocorrem no solo, entendeu? Então, é primordial fazer essa nutrição equilibrada no solo, com macronutrientes, e depois fazer uns complementos via foliares, né? Com nutrientes, com nutrição e com fisiologia também, igual eu te falei. Hormônios, indutores hormonais, muitas vezes não tem no solo, mas a gente coloca na folha para induzir a planta a ter um melhor equilíbrio hormonal, alguns produtos mitigadores de estresse também que a gente faz via folha para ajudar a planta a resistir mais a diferentes intempéries climáticas, entendeu? Diferentes estresses que ocorrem durante o ciclo dela. Então, é um pouco disso que é o nosso trabalho aí no dia a dia. Mas o estresse da planta não é igual ao nosso estresse. O estresse da planta, às vezes, por falta de água, por situações como do clima, às vezes o frio pode causar estresse na planta, calor excessivo. Não é de incomodação igual ao nosso de trabalho, não, né? O estresse é diferente. Às vezes está em casa, o pessoal vai falar assim, mas quem é que fica no pé na cabeça da planta lá conversando com ela para estressar ela? Ninguém está conversando com ela. É o clima, a ausência de água, é isso que causa esse estresse. A gente trata como estresse da planta. Exatamente. Quando a gente fala de estresse, até para o pessoal que está em casa entender melhor, é justo isso que você falou. A planta, durante o ciclo dela, é uma planta que está ali, é uma indústria a céu aberto, né? Hoje as culturas, né? Então, a planta passa por estresse o tempo todo. Uma hora é por falta de água, outra hora é por excesso, outra hora é por frio, né? Outra hora é por patógenos. Patógenos, quando a gente fala em patógenos, são pragas, doenças, entendeu? Então, todos esses intempéries que acontecem causam um estresse fisiológico, metabólico na planta, que diminui a produtividade. Então, a nossa empresa atua com produtos para mitigar e para maximizar, né? Mitigar esses estresses e maximizar uma melhor produtividade para a planta. Né? Então, essa é a nutrição e fisiologia, a especialidade em nutrição e fisiologia de plantas, que é o que você tem. Exatamente. E o Felipe? Felipe é especialista em fertilidade de solo e nutrição de plantas. A parte nutricional a gente já ouviu, mas a questão da fertilidade de solo, Felipe, explica para a gente aí, para quem está em casa entender como é que funciona isso. Inclusive, aí que devem ter entrado a grande revolução agrícola do Centro-Oeste, quando o Cerrado começou a produzir. Explica pra gente isso aí. Fertilidade de solo. Hoje, como nós falamos, fertilidade de solo, o Emerson citou, é onde está a base, o prato de comida da planta, né? Então, assim, eu preciso ter alguns nutrientes e alguns nutrientes não ter dentro do solo, eles têm que estar balanceados. E hoje o Cerrado em si, o Centro-Oeste, ele tem alguns nutrientes em excesso e uns em muita falta. Então, assim, nós precisamos balancear. A fertilidade do solo é balancear, deixar o pH do solo, o pH igual um pH de água, um pH estável, porque a planta, se eu tenho um pH do solo muito alto, a planta não absorve alguns nutrientes, e muito baixo, ela também não absorve outros nutrientes, ela não se desenvolve. E ela não se desenvolver inicialmente, você não vai ter o processo para a planta finalizar esse ciclo dela, colocar seu filho, seu fruto hoje. E é o que a fertilidade de solo é o que nós vem fazendo para fazer hoje o que a grande massa do Mato Grosso faz,
no Centro-Oeste, fazer a integração lavoura e pecuária, você ter um solo bem tratado para você produzir uma safra de soja, milho, ou seja, outra cultura, e ter um gado, a produção de carne em cima, mantendo aquela mesma área produtiva, só que adequando o solo para várias culturas. Porque hoje num solo, não adianta eu chegar em qualquer solo, de um cerrado, igual era feito antigamente, e plantar. Ele vai ter seus nutrientes, só que esses nutrientes acabam, eles vão acabando. Então, assim, os macronutrientes que nem o Emerson citou, são os que precisam em mais escalas, eles têm que estar em um balanço dentro do solo. E os micro também têm que estar em um balanço dentro do solo. Porque se a planta não tiver esses nutrientes no solo, bem balanceado, ela não consegue efetivar o seu ciclo, e mesmo com aplicações foliares, você não consegue fechar uma produção boa. E hoje, o que nós tentamos fazer? Em menos área, produzir mais, cada vez mais. Então, assim, fertilidade de solo basicamente é essa, é deixar a estrutura pronta para uma planta. Você falou de pH. pH é a acidez do solo. Se o pH é muito alto, é muito ácido, ele não consegue produzir. Muito baixo é ácido, muito alto é alcalino. Ele tem que ficar neutro. Ele tem que ficar neutro, senão ele não produz. Produz. Algumas culturas pedem um pH mais ácido, algumas mais alcalino. Mas a questão do pH é os nutrientes. Porque se eu tenho um pH muito baixo, eu estou inibindo os macronutrientes e liberando os micronutrientes. Eu tenho disponibilidade de micronutriente. Só que eu não tenho de macro. E macro eu não consigo colocar na folha, porque ele precisa de quilos por hectare. Então, quando eu subo o pH mais para perto de alcalino, neutro para alcalino, eu disponibilizo os macronutrientes, mas os micro eu não disponibilizo. Eu deixo congelado. Então, que aí entra a função da Valora, vir com as aplicações via folha para melhor absorção e estímulos fisiológicos para essa planta dar uma estruturada. Assim, eu consigo ter um balanço no meio ali. Vocês falando aí da nutrição, da fisiologia, da questão da fertilidade do solo, e desenhando a planta, como vocês estão falando, da alimentação da planta, do desenvolvimento da saúde da planta, eu fico imaginando a planta como... É um ser vivo, obviamente, mas como um animal quase. Então, o engenheiro agrônomo é praticamente um médico das plantas. Isso mesmo. A designação até porque... Agora é uma curiosidade minha, não sei se vocês sabem disso. Por que é engenheiro agrônomo que cuida de planta? Você sabe dessa curiosidade? Eu não sei. É que o engenheiro agrônomo é bem como você falou. É como se fosse um médico das plantas. Porém, dentro da engenharia agronômica existem vários setores, vários segmentos. Uhum. Tem agrônomos que se especializam mais em nutrição, que é o nosso caso. Outros agrônomos se especializam mais para trabalhar com defensivos. Outros se especializam para trabalhar com semente. Então, é um ramo muito, muito amplo, sabe? Tem agrônomos que trabalham em bancos, né? E a parte da engenharia agronômica entra na parte realmente da engenharia. O engenheiro agrônomo ele pode fazer pequenos projetos de engenharia. Uhum. Projetos talvez de barracões pequenos. Ele pode assinar por pequenos projetos, né, de financiamento que entra na parte de engenharia, que entra na parte de financiamento rural. Então é mais isso mesmo, né? Por isso que se chama engenheiro agrônomo. Fiscalização também. Eu acho eu acredito que tem algumas instituições que o profissional se forma só em agrônomo. E tem algumas instituições, eu não sei se hoje ainda tem isso, mas no passado tinha. Tinha agronomia e tinha engenharia agronômica, né? Então, o profissional hoje que é engenheiro agrônomo, ele tem o CREA, né? Ele se cadastra no CREA, ele é um engenheiro, né? Mas dentro das suas limitações, né? Alguns barracões rurais, algumas construções rurais, ele pode estar atuando e pode estar assinando por isso. Bacana essa curiosidade. Eu não sei se a nossa audiência sabia disso. Se souber, gente, quiser compartilhar, faz comentário aí. Quiser mandar alguma pergunta também, complementar essa explicação, vai ser de grande valia. Vocês vão contribuir muito com o nosso programa. Vamos lá.
Você está com o gerente comercial da Valora. Antes da gente falar da Valora, gerente comercial. O que um gerente comercial, engenheiro agrônomo, uma empresa, faz como gerente comercial nessa área do agro? Quais são as suas atribuições? Se você tem que ficar você fica só em escritório, você é o cara que fica no ar-condicionado o dia inteiro, cuidando só da equipe, ou você vai para o campo também? Como é que funciona isso? Não, Leonardo, a gente gosta de falar aqui dentro da empresa, né, Felipe, que a gente bate o escanteio e corre para cabecear também. Então, da turma da botina suja? É da turma da botina suja. A gente... Porque assim, né, Leonardo, a gente tem que entender o campo. A gente tem que entender as dificuldades do campo, as necessidades dos produtores, para a gente conseguir atuar de forma estratégica aqui na parte comercial, né? Então, hoje o nosso time é um time que está sempre no campo, está sempre próximo do produtor, né? Está sempre entendendo as necessidades para a gente levar a melhor condição, o melhor produto e não apenas tentar vender um produto por vender. A gente tem que vender algo que agrega para o nosso cliente. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que agrega não é aquilo que ele está precisando. Então, a venda, a gente gosta de falar que é isso. A gente tem que vender aquilo que o produtor está precisando comprar e aquilo que faz sentido para ele. E nós, como gestores comerciais e por fazer parte da estratégia e de vermos para que rumo que nós vamos tomar, quais novos produtos nós vamos lançar, né? Nós temos que estar no campo junto com o produtor e junto com o nosso representante, né? Então, sempre que podemos, a gente está rodando as regiões, entendendo a necessidade de cada região, porque assim, hoje nós estamos atuando em todo o Mato Grosso, mas o que talvez precisa aqui na região de Rondonópolis, Itiquira, aqui, talvez não é o mesmo que está precisando lá em Sorriso. Então, que estratégia que eu vou tomar em diferentes regiões se eu não rodar as regiões junto com o meu time e entender as dificuldades e o que o mercado está pedindo, o que precisa naquele momento, quais estratégias de marketing que a gente vai utilizar junto com o nosso departamento de marketing para estar ajudando o nosso time a realizar mais vendas, né? E no final tá ajudando o produtor a produzir mais, né? Então a gente tem que estar na ponta. Outra função é analisar números, desenhar as metas para que o time consiga ser assertivo. Não adianta nada eu definir uma meta de um determinado produto para um vendedor meu que fica lá no Vale do Araguaia se aquela região não tem cadência por aquele produto. Então eu preciso entender todas as regiões que nós estamos atuando para a gente ser mais assertivo, cumprir os objetivos da empresa e levar o melhor negócio para o nosso cliente, né? E no final das contas você tem que entender muito do produtor, né? Tem que você entender. Tem que entender, conhecer o seu cliente, né? Tem que entender. Tem que entender das necessidades dele. Porque o produtor... Cada produtor tem um perfil. Tem um produtor que tem um perfil um pouco mais conservador, produtor que tem um perfil um pouco mais, como que eu vou dizer assim, que investe mais. Existem os momentos de cada produtor. Não adianta nada eu chegar em um cliente nosso que às vezes está fazendo uma abertura diária, né? Que está começando, que ele está precisando fazer ali, às vezes, a base, né? Que é o solo, quer investir num calcário, quer investir numa adubação, numa fertilidade do solo e já chegar para ele e querer oferecer o foliar, né? Eu tenho que ajudar ele a entender e fazer desde a base para depois a gente entrar com o ajuste fino, que é o nosso segmento, né? Então, vocês falaram no começo, você desenvolveu o relacionamento com o produtor para entender o que ele faz, para entender no final das contas o que ele precisa e assim poder oferecer para ele o que vai gerar valor para ele. Exatamente. É o famoso entender para atender, né? Porque muitas vezes, Leonardo, se o básico ali, que é a base, não está bem feito, eu posso até vender o meu produto para ele, mas ele não vai ter aquele retorno que ele vai esperar, porque está faltando outra coisa, entendeu? Então eu preciso, para mim ser mais assertivo e até pegar mais confiança dele, muitas vezes a gente tem que recomendar ou ajudar ele naquilo que a gente nem vende, né?
Esse é o diferencial que a gente busca em todo o nosso time comercial hoje, sabe? Que é aquilo, entender a situação do cara para ajudar ele e atender ele da melhor forma. Entendi. E você, Felipe, como coordenador de desenvolvimento de mercado, também é da turma da botina suja ou fica só no escritório no ar-condicionado numa boa? Também da botina suja. Hoje, como o Everton falou, nós bate escanteio, corre aí cabeceia, normal. O meu papel lá hoje é dar suporte para o Emerson e para a equipe dele, na parte de desenvolvimento mesmo, desenvolver produtos em regiões, que nem o Emerson falou, se o cara do Vale do Araguaia não tem cadência para esse produto e eu preciso inserir esse produto lá, então assim, meu papel com a minha equipe é desenvolver esse vendedor para vender esse produto, começar a oferecer tecnicamente e fazer todo o treinamento técnico da equipe fica hoje ao meu critério, criar os materiais, fazer o treinamento e capacitar a equipe tecnicamente, porque hoje, quando nós falamos, não é só vender o produto, o vendedor tem que saber por que esse produto está sendo usado, explicar para o produtor para que utilizar e saber e orientar eles, que nem o Emerson citou, às vezes ajudar em outra parte. Ajudar num manejo que não cabe a nós, nós não vendemos esse produto, mas ajudar ele para nós poder adicionar nosso produto em posicionamento certo. Então, assim, eu fico todo na parte do desenvolvimento. Então, eu trabalho muito com a qualidade da fábrica, junto com a fábrica e com a área comercial. O meu departamento é dar suporte técnico para todos os vendedores. E você falou de equipe. Como é que está a formação de equipe hoje? Está fácil de formar equipe? Tem gente sobrando ou o mercado está precisando de mais mão de obra para a área de vocês? O mercado precisa de mão de obra. Hoje todo mundo cita, mas tem muito engenheiro agrônomo. Tem. Mas assim, formação é uma coisa. Querer estar no agro é outra. Então assim, a pessoa faz às vezes uma formação e ela acha que o agro é só ficar no escritório, às vezes ficar só no escritório. Tem setores do agro, bancos, a prefeitura, todos têm setores para isso. Mas nosso setor, que é o campo, falta mão de obra. Como falta mão de obra no operacional, falta mão de obra com parte de tecnologia, falta no comercial e no desenvolvimento de mercado. Então, assim, falta pessoas mais técnicas e às vezes falta vontade de aprender ou empresas que capacitam. Muitas empresas hoje, a Valora, o Grupo Botuverá pega às vezes as pessoas para capacitar elas. Nós capacitamos elas, que nem vendedores que não têm uma estrutura, eu vou capacitar eles tecnicamente. Às vezes ele é outro segmento, que nem o Emerson falou, às vezes é uma semente, o cara não tem um segmento de nutrição, mas ele quer vir para segmento de nutrição, eu vou capacitar ele para isso. Então, assim, o que falta às vezes as empresas ter a boa vontade de abrir para capacitar um novo profissional. Tem o profissional, mas ele precisa ser capacitado. E para a área de vocês, é pré-requisito ser engenheiro agrônomo para trabalhar com vocês? O pré-requisito a gente sempre deseja que seja engenheiro agrônomo, né? Mas se for um técnico agrícola, pode também? Se for técnico agrícola, tiver uma experiência, tiver vontade, também pode, né? A gente não trabalhamos com produtos como agrotóxicos defensivos que talvez precisa do cara assinar, né, para transportar. Então, a nossa linha de nutrição e fisiologia é uma linha mais tranquila, né, de se trabalhar. Então, se for um profissional bom que seja técnico agrícola, não tem problema nenhum. Vamos agora, já que a gente falou disso, vamos falar da Valora agora. O que é a Valora? Quem é a Valora nessa história aí? Explica pra gente. Então, Leonardo, a Valora é uma empresa, conforme a gente falou, focada em nutrição e fisiologia de plantas, né? Então, nós temos produtos aí que são nutrientes para a planta, para ajudar a planta a ter um melhor equilíbrio nutricional, um melhor equilíbrio fisiológico e tá produzindo mais, né? Ajudar. Hoje a genética das sementes, né, estão muito avançada, os materiais são extremamente produtivos
E o que a gente produz hoje em várias culturas é muito, assim, apesar da gente vir evoluindo em produtividade, né, nos últimos 20 anos, isso é uma coisa muito boa que a nossa pesquisa desenvolveu. Hoje nós produzimos muito bem, mas o potencial produtivo das culturas é muito maior. E quando a gente fala em nutrição de plantas, a gente quer ajudar a planta a ter um equilíbrio melhor para ela expressar o seu máximo potencial produtivo, né? E a Valora é uma empresa que foi fundada em 2019, né? Uma empresa de Rondonópolis, né? Daqui, é uma empresa de Rondonópolis, uma empresa daqui da nossa cidade. Em final de 2023, o Grupo Botuverá, né? Adquiriu, né? a Valora, né? Como uma forma de diversificar os negócios, né? O Grupo Botuverá, que é uma empresa nós estamos comemorando hoje 50 anos de história, né? A empresa que, para quem não conhece, é uma empresa que atua com agricultura, pecuária, transportes, combustível, né? Venda de seminovos também. E, mais recentemente, com uma ideia de diversificar os negócios, né? E ter uma sinergia também, né? Que como nós também somos produtores, por que não, né? Investimos num segmento para produzirmos os próprios produtos que a gente comercializa e usar nas nossas fazendas, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tenta colocar uma melhor qualidade, aquilo que a gente tenta pôr uma expertise para fazer um melhor produto possível, né? Então foi aí que a Valora, final de 2023 para cá, que a Botuverá comprou a Valora, e hoje toda a governança, né, da Valora é feita pelo Grupo Botuverá, né? Nós estamos totalmente ligados ao grupo e estamos aí para tentar atender da melhor maneira possível os nossos clientes, aí, estar próximo deles. Bacana. Nessa parte que a Valora ela investe na nutrição, na tecnologia de aplicação para as plantas, no fortalecimento, como vocês falaram, da planta para que ela produza mais, dê maior resultado, atenda o seu potencial. Quando a gente fala isso e fala em sustentabilidade, quando a Valora ajuda a produzir mais na mesma área, ela de alguma forma ela é uma empresa que ajuda na sustentabilidade do agronegócio. Sim. Inclusive na responsabilidade ambiental, porque você consegue produzir mais numa mesma área sem necessidade de uma expansão com desmatamento, como gostam de falar muito os defensores da ecologia. Por aí essa atuação da Valora, o negócio dela é produzir mais em menos área, aproveitando o máximo de potencial da planta? Isso mesmo. O potencial hoje é buscar maior potencial produtivo. Hoje a média da produção brasileira é baixa relativamente a algumas áreas. E assim, nós tentamos produzir mais com menos. Mais produção, mais alimentos com menos metros quadrados de terra. E o Brasil é uma das referências nisso. Ele tem menor área agricultável do mundo, só que é uma das maiores de produção. Então, assim, cada vez mais nós vamos agindo na fisiologia da planta, na fertilidade dela, para melhorar essa produção, trazer mais alimentos. Então, no Brasil, que a gente tem que mais 33% das reservas ambientais estão dentro das áreas privadas, das fazendas, que o produtor tem que conservar. Consegue produzir ano após ano, bater recorde de produção com as mesmas áreas, que aí entra empresas como a Valora. Vem a tecnologia de estudo de solo, vem a tecnologia da semente, mas vem empresas como a Valora que consegue oferecer para a planta melhores nutrientes para ela desenvolver mais e produzir mais. E além disso, ajuda também quando a gente fala de safra, safrinha, capim-lavoura, integração lavoura-pecuária. Isso tem algum impacto? A Valora consegue fazer algum impacto nisso também? Consegue. Quando nós falamos de produzir mais e essa integração safra, safrinha, dependemos muito de clima, né? Mas nós temos uma região hoje que basicamente toda a região do Centro-Oeste faz safra e safrinha.
Algumas regiões que faziam, Vale do Araguaia fazia só uma safra, já tá a genética já está buscando já variedades e tecnologias para ter um ciclo mais curto, um ciclo de produção mais curto, e você ter 2 culturas instaladas, que seja soja, milho, soja, algodão, milho, algodão, ou essas culturas e pecuária, que o boi é uma segunda safra, não é mais a parte, ele faz parte da integração da lavoura, e nós vem ajudando nisso, porque quando você diminui um ciclo de uma planta que levava 200 dias para fazer aquela produção, nós estamos baixando para 90, essa planta fica mais exigente. Eu tenho mais pontos, momentos para serem aplicados produtos, mais carga. Ou seja, uma planta que levava 200 dias, que consumia 200 kg de potássio, ela leva 90 agora. E eu faço a produção. E eu tenho que colocar esse nutriente no solo ou na folha para ficar na matéria orgânica, para ele nutrir a segunda safra também. Então, assim, hoje não é só nutrir. Então, assim, você tem que olhar tudo e tem que ter os produtos têm que ter qualidade. Porque não é qualquer matéria-prima ou qualquer produto que se aplique que vai ser absorvido pela planta. Então, estamos falando de oferecer para a planta melhores nutrientes. E quando vocês falam de fisiologia da planta, de forma que ela possa absorver melhor esses nutrientes. É essa a ciência da Valora. Isso aí. E só pegando um gancho aqui do que o Felipe falou, quando a gente tem um ciclo menor, pensando em ter uma melhor janela para a safrinha, essa planta ela não pode sofrer por estresse. Que é aquele estresse que a gente falou lá atrás. Que é o estresse por clima, né? Por falta d'água, por excesso, enfim. Então essa planta, uma planta que tem 120 dias de ciclo, se ela sofrer 5 dias com uma seca, ela acaba tolerando um pouco mais, ela tem mais tempo para ela se recuperar. Uma planta de 95 dias de ciclo, 5 dias, acaba prejudicando ela mais. Então é aí que nós estamos preparados e entra a nossa linha de produtos para a gente mitigar esses estresses. Então a gente tem um manejo nutricional e um programa de uso durante o ciclo que, se a planta passa por qualquer determinado tipo de estresse desse aí, ela sofre menos, entendeu? Então ela perde menos em produtividade no final. E os materiais de menor ciclo acaba ajudando mais. Então, sim, a gente consegue ajudar a essa questão de estar melhorando essa produção de safra e safrinha, integração e tudo mais. Tá. Quando você fala ciclo, quem está em casa às vezes não vai saber o que é ciclo. A gente está falando ciclo, é o tempo da planta, desde que você plantou ela até a colheita, né? Até o tempo de colheita. Até o tempo que ela produziu a semente, vamos falar do soja, a vagem, e vai ser colhida. Esse é o ciclo. Isso. E aí, quando esse ciclo é menor, você abre uma janela melhor para poder plantar a safrinha depois. Exatamente. Então, até aí tudo bem. É porque nós temos um período, Leonardo, um período chuvoso, né? Um período de chuvas, né? Então, quando a gente pensa em plantar na mesma área, quando a gente fala de safra, no caso aqui para nós que predomina mais é soja e a safrinha é o milho, né? Se eu plantar uma soja que desde o dia que ela nasce até o dia da colheita seja um período maior, né? Talvez eu tenha uma janela. Quando a gente fala de janela, eu tenho um período que as chuvas vão começar a acabar, né? Então, quanto menor é esse período que a soja nasce e chega no ponto de colheita, para eu ter um melhor período de plantar o milho, para ele ter todo aquele tempo de chuva que ele precisa, é melhor. Porém, uma soja que tem um período menor de ciclo, ela sofre com qualquer intempérie climático que der, ela perde muita produtividade com isso. Então é por isso que a gente precisa manter ela com produtos, né, que ajude ela ficar com maior índice metabólico, maior índice fisiológico, melhor equilíbrio nutricional, que ela consegue
resistir mais a determinado intempérie e tá produzindo o máximo possível, né? A gente fala de ciclo, desse encurtamento do ciclo para produzir uma soja aí de 90 dias, me fez lembrar da revolução genética no geral. Por exemplo, a gente fala muito do frango, o pessoal gosta muito de falar do frango, né? O frango, o tempo que lança do pintinho, ele nascer até ele sair o frango gordo, eu não sei quanto que está o prazo hoje, eu lembro há muito tempo atrás de acompanhar uma granja, mas isso é coisa que a gente está falando, sei lá, 48 dias, 49 dias, eu não sei quanto que está hoje, mas você olha e fala, mas em 40, 50 dias eu tenho um frango gordo. Aí tem gente que gosta de falar, mas isso aí é uso de hormônio, não sei o que. Não, é tecnologia, você separar animais que conseguem desenvolver melhor e ficar maiores mais rápido. A mesma coisa aconteceu com os bovinos. Hoje você consegue produzir um novilho de 24 arrobas com 20 meses de idade. Então, com genética, desenvolvimento genético. Mas aí eu acredito que na planta é a mesma coisa. Você tem um desenvolvimento genético, mas assim como nos animais, tem uma exigência muito maior de nutrição. Você tem que melhorar a nutrição deles se você não consegue explorar esse potencial todo. Exato. Então, no frango, no boi, é a alimentação que você dá para ele. No caso da planta, é a alimentação que você dá via solo e é esse suplemento que a gente está falando, é o que vocês oferecem. Exatamente. Aí tá, às vezes o pessoal que está em casa fala assim, mas se está oferecendo esse suplemento, esse negócio é tão milagroso assim que 90 dias está produzindo soja, isso tem químico no meio, minha saúde vai ser prejudicada. Tem química ou não tem química nesse negócio? A saúde de quem vai consumir na ponta é prejudicada por isso ou não tem nada a ver? Não. Isso é mito, assim como é um mito a questão do boi e lá do... Todo mundo acha que tem química que vai prejudicar. Mas hoje, acho que o público às vezes não sabe, o órgão que regula o agronegócio é o mais rígido do mundo. Até isso a gente é atrapalhado. Para ser, todo mundo fala que pode dizer, ele atrapalha. Ele é o mais rígido, ou seja, um nutriente hoje, ele passa uma tecnologia do nutriente, às vezes uma fórmula nova, ele passa por vários testes antes de ser lançado. Então tem agroquímicos, você vê muito isso. Às vezes ele está lançado na Europa, ele vai entrar no Brasil 4, 5 anos depois, porque o nosso órgão que regula é muito rígido. E todos os produtos da Valora seguem os critérios dos órgãos regulatórios e eles não afetam nada, nem a planta e principalmente não vai afetar o ser humano. Ele não, aquilo lá, o alimento é para a planta, para estruturar ela, para produzir um fruto melhor e de qualidade para nós consumir. Você falou de química, eu lembrei um dia um entrevistado, não vou lembrar quem é que falou aqui, do agroquímico, o pessoal criticando agroquímico em planta e muitas vezes quem está criticando está tomando remédio para dormir. O cara toma remédio todo dia e esquece que esse remédio é química pura. Isso mesmo. E está criticando o uso de agroquímico em planta. O que a gente faz, né? O que os produtores rurais ajudam a alimentar o mundo aí é ter um produto de melhor qualidade nutritiva que vai fazer a gente ficar mais saudável, na verdade, né? Então, isso aí é mito, né? As linhas de produtos que nós trabalhamos, que são os nutrientes, que são alguns produtos fisiológicos, conforme nós já falamos, isso aí ajuda a ter um alimento de melhor qualidade, um alimento mais balanceado, né? E isso aí só faz bem para a população. Aí. É igual você falou, você pegar uma pessoa que se alimenta bem e que tem uma dieta mais balanceada, muito provavelmente ela vai precisar de menos remédio do que uma pessoa que tem um desbalanço nutricional. Né? E isso aí, Leonardo, na planta, nós vemos isso aí, cara, é muito nítido. Uma planta mais bem nutrida, ela fica muito menos doente. Isso aí na planta é da mesma forma, sabe? Ela tá mais resistência. Uma planta que é mais bem nutrida, ela sofre menos com doenças, com ataque de doenças e tudo mais. Ela resiste mais. E isso ajuda, inclusive, nos outros ciclos. Ou no impacto. Por exemplo, se você fez a safra do soja, teve muito menos incidência, porque ela veio forte, está bem nutrida, teve menos incidência de patógenos. Isso vai influenciar também na safrinha. Vai ajudar na safrinha também. Isso vai fazendo mesmo com isso influencia na limpeza do solo, vamos colocar assim?
Alguns patógenos aí, ele prejudica a safra seguinte. Então, não são todos, né? Entendi. Mas tem alguns patógenos aí que, se a gente consegue tirar a primeira safra, colher ela livre de alguns patógenos, a safra seguinte também já vem bem melhor, né? E vocês já devem, com certeza, como vocês oferecem um produto, como a gente conversou, vocês conhecem bem o produtor, com certeza vocês fazem a conta para ele, né? Do uso desses produtos, do quanto eles trazem de retorno financeiro, do que ele vai ganhar com isso. É bem mais do que ele investe. Sim, sim. Essa conta vocês têm ela. Essa conta tem que fazer sentido para o produtor, né? E nós, como empresa, nós fazemos um programa todo ano, toda safra, em todas as culturas que a gente atua, a gente faz um programa que chama Programa Valor, que é um programa que a gente vê bem alinhado com essa pergunta que você fez. Esse Programa Valor são testes que a gente faz nas fazendas de clientes nossos. Então, cada vendedor nosso faz ali de 5 a 10 campos demonstrativos com as nossas tecnologias, e depois a gente faz a conta e mostra para o produtor, apresenta para ele todo o trabalho, todo o desenvolvimento, e mostra o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Então, hoje as nossas tecnologias têm agregado em produtividade e paga o custo do produto e sobra um retorno financeiro para os nossos clientes aí. Eu não sei se vocês fazem essa conta, que eu acho que é até difícil de você conseguir mensurar isso. E quando vocês falam, eu consigo enxergar, não sei se a nossa audiência vai conseguir enxergar isso. Porque quando você produz na mesma área, uma produção tem uma produção melhor, aumento da produção, e você consegue otimizar essa área, inclusive para produzir melhor depois safrinha, fazer integração lavoura-pecuária. Aqui no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, você se bobear, você toca 3 safras. Você toca a safra de soja, você toca a safrinha do milho, você ainda pega o capim-lavoura, que você vai colher feno, senão você vai colocar o gado, para depois voltar em setembro de novo, para começar novamente o ciclo de safra, safrinha. Se você consegue otimizar isso e cada vez produzir mais nessa área, você faz menos pressão por desmatamento. Então você tem escancarado aí um critério de sustentabilidade diária. Então vocês têm um impacto muito grande, na sustentabilidade. Vocês já chegaram a fazer essa conta? Eu já vi que vocês levam isso em consideração, porque eu tive a curiosidade, a gente faz o dever de casa quando vai fazer a entrevista, eu olhei o site da Valora, é óbvio. Sim. E aí lá vocês falam de sustentabilidade. Vocês já fizeram a conta dessa sustentabilidade, do impacto que vocês trazem, não só para o produtor, mas o impacto ecológico que vocês trazem para a produção? Não sei se o Felipe quer responder essa, Felipe. Esse impacto hoje não é apresentado bem para o produtor, mas não consegue valorar, não consegue mostrar, mensurar isso, mas o produtor em si ele consegue ver essa conta quando ele tem uma rentabilidade maior por metro quadrado, ele tem uma segunda safra mais sadia, uma safrinha, e ele tem um boi gordo. Porque quando nós falamos de fertilidade, nós nutrimos a primeira cultura, ela não vai levar todos esses nutrientes embora no seu filho, no seu grão, no seu fruto. Ele vai deixar para a segunda safra, que vai deixar para a próxima. Então, assim, nós não conseguimos mensurar isso hoje, mas eu creio que o produtor hoje, ele analisa e ele vê que ele está tendo eu tinha uma cabeça de gado por hectare, hoje eu consigo colocar 2. E assim, ele vai melhorando. E a melhora não é de um dia para o outro, né? Ele vai melhorando, conforme ele vai melhorando a produção, ele vai melhorando matéria orgânica no solo, ele vai melhorando a segunda cultura. Então assim, ele não deixando o solo exposto, né? Como nós fala, para diminuindo patógenos, diminuindo doenças, ele vai ter umas culturas mais estáveis e mais produtivas. A tendência é que ele tenha um solo cada vez melhor, mais saudável. Isso. Para poder alimentar a planta do ano seguinte. Isso mesmo. E aí, eu não sei se... eu gosto de fazer essa provocação para nossa audiência, que eu não sei quem está nos ouvindo na rádio ou no Spotify, ou estiver nos assistindo no YouTube. Pensa comigo aí, se você tem um aumento da produção,
você tem uma área produzindo melhor, você tem mais rentabilidade com essa área, diminui pressão por expansão agrícola. Então eu não vou buscar desmate, eu não tenho interesse com isso. E eu vou, antes disso, eu tenho muita área degradada de pecuária que eu posso trabalhar. Então essa ideia, tirem da cabeça essa ideia de desmatamento. Essa ideia não é correta. E se você não entendeu isso, por favor, deixa seu comentário, faz a pergunta, depois a gente manda isso para o Felipe, manda isso para o Emerson também, se a gente puder a gente responde, mas contribui com a sua opinião sobre isso. Se essas tecnologias, em especial essa tecnologia apresentada por eles aqui da lavoura, o quanto que causa de um impacto ecológico que ajuda na preservação do meio ambiente. E assim, né, Leonardo, existe muito essas falácias aí, mas a gente que está no dia a dia com o agricultor, a gente visita produtores do Mato Grosso inteiro, conhecemos outras regiões também. O agricultor brasileiro, melhor do que ninguém, ele sabe que aquela área ali de preservação, que a maioria deles, para não dizer todos, né, que eu acho que todos hoje têm áreas de preservações dentro da fazenda, ele sabe o quanto isso é importante para todo o sistema, né? Para todo o sistema. Então, o produtor, essa história de que o produtor quer desmatar, que o produtor quer abrir mais área, o produtor não quer isso. O produtor sabe da importância que é ter aquela área de preservação, aquelas áreas preservadas perto de rios, né? Perto de córrego, de nascentes. O produtor sabe que isso aí agrega para o negócio dele. Então, o produtor tá bem focado em cada vez produzir mais. A nossa pesquisa tá bem focada nisso aí. A gente vem cada ano tendo aumento, né, de produtividade. É claro que vem crescendo muito. Não são aberturas de áreas por desmatamentos, mas é igual você falou, vem tendo novas áreas plantadas de lavouras em áreas degradadas de pastagem. E isso é muito bom, porque aquelas áreas degradadas que muitas vezes o produtor acha que só o gado não paga o investimento do investimento, né, na melhoria da fertilidade, na correção do solo. A soja, o algodão, o milho, ele paga essa conta. E o produtor melhora a área dele, ele consegue produzir mais na mesma área, aquela área que às vezes ele estava com gado lá que não conseguia fazer uma lotação maior que ele deseja, né? Esse investimento aí, essa entrada da soja, né? Muitas vezes nessas áreas, ajuda a melhorar a fertilidade daquele solo, ajuda a produzir mais alimento, né? Em uma área que já é aberta, e não como muitos imaginam, que quando cresce a área plantada no Brasil é porque está tendo desmatamento. Não é isso, né? A gente sabe que esse aumento de área aí são de áreas degradadas, que o produtor tá investindo, está colocando o dinheiro dele ali para produzir mais alimento, para melhorar a fertilidade daquele solo e cada vez está fornecendo mais alimento aí para o mundo inteiro, né? Isso é uma verdade. O produtor quer produzir mais. Ele sempre quer produzir mais, mas não necessariamente aumentando a área de desmate. E tem muita área que dá para utilizar, área degradada, que na verdade, vocês sabem disso, essa área que era degradada, mas ela poderia até ser melhorada para a própria pecuária. O detalhe é que muitas vezes o pecuarista ele não gosta de investir tanto quanto o agricultor investe em lavoura. Mas que é uma baita da integração. Quando tem áreas que você pode usar a pecuária para melhorar ela depois para a lavoura, voltar para a lavoura e fazer o rodízio, né? Com certeza. Tem muito disso. Você falou rapidamente, Emerson, sobre a Valor e a Botuverá. A Botuverá, que é uma empresa que tem mais de 50 anos, aqui da região de Rondonópolis, que era empresa de transporte, hoje agricultura também, e veio adquirir parte da Valoura e puxar para dentro do grupo Botuverá a Valoura. Como que foi isso? Por que a Botuverá decidiu entrar nessa atividade também, agora de nutrição, de plantas? Qual que foi a ideia da Botuverá de expandir disso, em especial a Botuverá, que é uma empresa que com 50 anos tem crédito, tem um nome muito forte. E o quanto isso agregou para a Valoura? Sim. A Botuverá, né, conforme eu já falei, os segmentos que ela atua,
ela via a necessidade de diversificar os negócios, né? E aí, um consultor nosso do conselho trouxe a oportunidade da Valora. Ele também dava uma consultoria na Valora e trouxe essa oportunidade. A Botuverá já estava olhando outros negócios, né, para fazer investimento. E aí, quando ficamos sabendo da Valora, né, a Botuverá viu que tinha muita sinergia, né? Era a oportunidade de estar adquirindo uma empresa de nutrição. Nós, como agricultores, nós usamos bastante nutrição nas fazendas também, nas fazendas do grupo. Então, a Valora veio como uma empresa que tem muita sinergia com os negócios que nós já trabalhamos, né? Nós atendemos muitos produtores, né, na linha de transportes, na linha de combustíveis, né? Então, a gente viu como uma oportunidade de estar levando mais uma tecnologia para os nossos clientes, tanto aqui na região sul, mas como em todo o Mato Grosso, né? E está agregando com produtos de qualidade, que é uma marca da Botuverá, né? Nós somos uma empresa de 50 anos no mercado e sempre somos vistos aí pelos nossos clientes como uma marca de qualidade, né? Uma empresa que agrega valor para os nossos clientes, né? Em todos os setores que a gente pratica. Então, uma forma de diversificar os negócios mesmo e tá trazendo mais uma alternativa, né, de produtos para os nossos clientes aí, né? O Felipe, você como do desenvolvimento de mercado, esse casamento foi um baita de um casamento, foi uma baita da união, né, dessas duas empresas. Foi uma baita da união e, que nem o Emerson falou, foi diversificar os negócios e também pela necessidade das fazendas não ter, às vezes, um atendimento ou um produto de qualidade. Então, assim, uma dor da fazenda, as fazendas não ficam perto da cidade, não são do lado das cidades, então, assim, tem uma distância, então, assim, às vezes falta uma parte técnica para ir atender, e nisso eu já estava buscando diversidade, então unir o útil ao agradável, e hoje, como o Grupo Botuverá, tudo que eles fazem tem que ter qualidade e tem que ser bem feito. A Valora está no mesmo segmento. Então, assim, tudo que nós produzimos, nós utilizamos e tudo que é novo é feito e testado dentro das fazendas do grupo. Então, assim, não é do produtor para o produtor. Não é validado um produto, ou o produto não sai sem ter uma validação interna. Então, assim, aquela dor que o grupo tinha quando plantava um produto que era entregue de qualquer jeito, não tinha uma assistência, não tinha um pós-venda, a Valora vem já sabendo desses defeitos para entregar para o cliente esse diferencial. E a história da Botuverá é uma história muito bacana. Quem tiver curiosidade, volta aos nossos programas aí no YouTube. Nós entrevistamos há um bom tempo já, ainda quando a gente fazia o programa na rádio. Ao vivo, o Adelino Bissoni, que foi para contar a história do Grupo Botuverá, contou quando eles vieram para cá, os irmãos e como isso se desenvolveu. Eu tive a oportunidade de escutar ele contando essa história outras vezes também, que é muito bacana, vale a pena, tá? Volta lá, procura aí no YouTube. Eu acredito que o Silas consegue colocar, não sei se ele consegue colocar esse link, vai conseguir colocar o link aí agora dessa entrevista com o Adelino. Vocês podem acessar lá e ver a entrevista com ele, ver a história do grupo Botuverá e entender com essa história, inclusive os valores da Valora, por que provavelmente elas se unificaram, porque eu nunca vi empresas se unirem se não tem os mesmos valores. E os valores da Botuverá que eu conheço são muito fortes, provavelmente se encaixam muito com os valores da Valora, e que deu esse baita desse casamento. É isso, aí, né? É isso aí. E assim, Leonardo, conforme o Felipe falou, nós não fazemos teste nos nossos clientes. Primeiro nós testamos o produto dentro de casa, com algumas empresas parceiras também, que existem empresas, instituições para fazer os testes desses produtos. Então nós validamos dentro de casa, validamos em empresas parceiras que trabalham só com a validação desse tipo de produto,
para depois nós levarmos esse produto para o campo. Quando a gente leva uma solução para o nosso cliente, essa solução já foi testada, né? Então a gente já tem total entendimento que esse produto vai agregar valor para o nosso cliente, né? O que muitas vezes algumas empresas, não são todas, porque tem muitas empresas boas nesse segmento, mas algumas copiam algumas fórmulas e levam para o mercado de qualquer maneira, né? Então a gente não é dessa forma que a gente trabalha. Quando a gente leva algo, a gente tem total certeza que o produto agrega e é algo que a gente usa. A gente oferece para o nosso cliente aquilo que a gente também usa nas nossas fazendas, né? Sensacional. Gente, estamos chegando na reta final. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês antes das considerações finais. Emerson, se você pudesse falar agora, que você pode falar, se estiver nos ouvindo aí, pessoal que às vezes não é do agronegócio, uma molecada que está aí terminando seu 2º grau, pensando o que vai fazer da vida, e se você pudesse mandar um recado para eles, você que não era do agro, que veio depois, você diria para eles, para incentivar eles, ou você diria para eles, assim, gente, isso aqui é legal, ou não é legal por isso, se vale ou não vale a pena vir para essa área, principalmente legal. Estando no estado legal. Do Mato Grosso. Bom, Leonardo, eu acho que qualquer segmento hoje, desde que a pessoa faça com amor, com dedicação, goste daquilo que faz, né? A gente até estava falando mais cedo aí, quando a pessoa levanta cedo e fala, poxa vida, eu vou ter que trabalhar naquilo que talvez eu não goste, o negócio se torna ruim, né? Então a pessoa tem que se autoavaliar com relação àquilo que ela está fazendo. Mas quando a pessoa gosta de fazer aquilo que ela faz, eu sei que muitos jovens, quando está ali no começo da faculdade, ele tem muitas dúvidas do que fazer, né? Eu também, quando eu fui fazer faculdade, se eu fosse por aquilo que eu já estava fazendo, eu teria seguido um caminho totalmente diferente. Mas assim, eu sempre gostei do agronegócio, eu sempre tive muitos bons olhos, né, para o agro. E por estar numa região que vive o agro, né, eu acho que o Brasil todo hoje tem agro no Brasil inteiro, né? É um segmento muito bom, é um segmento muito promissor, é um segmento que não para de crescer, né? A gente fala assim, hoje eu acho que o desemprego no país aí é muito mais por falta de capacitação do que por falta de emprego, né? Que eu acho que todos os setores hoje que a gente conversa com colegas de outros segmentos, falta mão de obra, conforme a gente falou aí. Então, o agronegócio é um ramo muito bom, muito promissor, mas desde que a pessoa goste e faça com dedicação. Eu acho que se a pessoa gosta, se identifica com o agro, pode entrar que vai ser sucesso, desde que ele toque com amor e toque com vontade aí de fazer o negócio acontecer. Para quem está aqui no nosso estado, para quem está em outros estados também, se quiser, vem para cá que no Mato Grosso tem lugar para trabalhar. Também, né? aqui tem muita oportunidade. Vontade, é isso aí. Pode vir para cá. Felipe, e você que já era do agro, família do agro, como você falou, né? A gente sofre, como você sofreu lá no começo, mas mas continua nessa vida. O que você diria para quem é do agro ou quem está pensando em sair? Por que continuar e o que tem de bom e o que tem de ruim nisso de estar trabalhando com o agronegócio hoje? Então, Leonardo, assim, quem está no agro e está pensando em sair, às vezes ele está pensando em sair para buscar o que eu mais vejo amigos, vejo colegas, pessoas conhecidas fazer para buscar, eu vou trabalhar com tecnologia. O que você mais vê hoje é tecnologia. Mas o que às vezes eles não veem, que o agro está tecnológico. Hoje, uma máquina agrícola, um trator, uma colheitadeira, basicamente é um computador. Então, assim, você tem às vezes 5 monitores dentro de uma gabina pra você tocar. Então, assim, você que está pensando de sair para buscar outros áreas, se especializa e fica no agro. Se especializa, porque o agro precisa dessa mão de obra.
Tá faltando essa mão de obra, falta mão de obra. Hoje, na nossa área mesmo, na parte mais comercial, tem muita tecnologia. Hoje está integrando tudo tecnologia. Tudo está virando tecnologia para facilitar o dia a dia. E tá faltando a mão de obra. Então, as pessoas que pensam em sair para outro segmento, se for do coração de querer continuar, mas gosta de outra linha, se especializa que tem espaço e cada vez vai ter mais demanda. Que show. Isso é importante para quem está nos ouvindo, que de repente é uma oportunidade. A gente está dando uma oportunidade, mostrando para pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, uma baita oportunidade de trabalho. Às vezes a pessoa está perdida, está lá em São Paulo, está no Rio de Janeiro, dirigindo um Uber e pensando na vida, o que eu vou fazer. E de repente o futuro dele está aqui conosco, está aqui no agronegócio, está aqui no Mato Grosso, está aqui no Centro-Oeste. E pode vir para cá, que aqui sempre recebe todos de braços abertos, né? Com certeza. Certeza. E assim, né, Leonardo? E tem várias atividades dentro do agro, né? O cara que se formar em agrônomo, se ele gosta da área comercial, ele pode ser vendedor, que é o representante comercial que a gente usa aqui, né? Uma linguagem mais técnica. O povo gosta de chamar de RT, né? Também. O profissional que gosta mais da parte acadêmica, ele pode ser professor, ele pode ser pesquisador, ele pode trabalhar no desenvolvimento de mercado de produtos para grandes empresas, né? Ele pode trabalhar em banco, né? Trabalhar em banco, existe projetos de financiamento rural fiscal que precisa do agrônomo. Então, tem um leque de opções para o agrônomo, mas nem só para o engenheiro agrônomo, para outras pessoas, né? Com formações de operadores, de outras funções aí. TI, tecnologia de informação, né? Tem vários setores precisando de mão de obra qualificada. As nossas máquinas hoje, né? Os nossos softwares estão cada vez mais avançados e precisando de mão de obra qualificada para estar cumprindo essa lacuna aí, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Valora, Botuverá, qual que é a rede social, site, qual que é? @Botuverá oficial e @Valora no Instagram. E tem o site www.botuverá.com.br e o da Valora www.valora.com.br também. Pode acessar e lá vai ter todas as redes sociais e os contatos, se precisarem, tem os contatos lá também. Valora com 2 L's. Isso, Valora com 2 L's. Vai lá olhar, porque tem... também tem oportunidade lá também. E tem muita vaga de emprego no grupo. Todo dia está contratando, tá? Todo dia está contratando. Sensacional. Senhores, muito obrigado. Fiquem à vontade, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, alguma consideração. Leandro, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje no Hora do Agro, né? Eu acho muito bonito o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que é mostrar tanto para pessoas que faz parte do agronegócio, que faz parte do agro, quanto para outras pessoas que querem entender melhor do agronegócio, né? Eu acho que o trabalho nosso é por aí, a gente mostrar que o agronegócio faz parte do Brasil, faz parte da nossa economia, né? Ajuda a alimentar o mundo. E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo trabalho de vocês aí, pela presença aqui hoje, pelo convite. Estamos à disposição sempre que precisar. Obrigado. Obrigado pelo convite também, né? Tá aqui, é uma honra. Vocês estão trazendo da porteira para fora, mostrando como que é o agro, que não é aquele bicho de 7 cabeças, aquele monstro que todo mundo acha. E a mensagem que nós deixa é que tudo que você usa ou faz, o agro está envolvido. Então, assim, o agro faz parte da vida de todo mundo. E nós alimentamos o mundo. É por aí. Tá em todo lugar. É por isso, gente, que essa prosa é sempre boa de lida e o Hora do Agro chega ao fim de mais uma edição. Para você que nos segue, compartilha com os amigos, deixa seus comentários, faz aí seus apontamentos. Para você que não segue, começa a seguir, curte aí, coloca o sininho lá no YouTube para ser avisado, porque toda semana tem um episódio novo do Hora do Agro para você. E eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.